Será que existe um limite para a falta de vergonha na cara? Bom, se existe, Lula com certeza não o conhece ou ignora completamente. Quando se trata de absurdos, Lula tem quebrado recordes com uma frequência muito maior do que Usain Bolt quebrava nas corridas de 100 e 200 metros ou do que Armando Plantes no salto com vara. Quando você acha que não tem como ficar mais indignado com uma atitude dele, no dia ou na semana seguinte ele vai lá e prova que sempre dá para piorar. Nessa última quinta-feira, Lula visitou mais uma vez o Rio Grande do Sul e, assim como na última visita, a estratégia adotada foi de aparecer em meio ao povo, conhecendo de perto a realidade que está sendo enfrentada pelas vítimas das enchentes. Para contextualizar aqui, eu não sei se você está lembrado, mas depois de 2 visitas, logo nos primeiros dias em que Lula apenas sobrevoou áreas alagadas no conforto de helicópteros da Força Aérea e participou de reuniões em locais não afetados, a equipe do presidente percebeu, por conta das críticas, que precisaria se preocupar um pouco mais com a imagem de Lula diante da tragédia. Por conta disso, a terceira visita de Lula ao estado, que aconteceu no dia 15 de maio, já foi diferente. Ele visitou um ginásio que estava abrigando pessoas na cidade de São Leopoldo, que, por sinal, é o maior município gaúcho com prefeito petista, só que nessa visita ao ginásio ficou muito nítido na própria transmissão do evento nos canais do governo e do próprio Lula, que o seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, estava organizando o ambiente, ordenando que pessoas ficassem aqui ou ali para que o cenário de Lula em meio ao povo ficasse mais convincente. Na visita dessa quinta, no município de Cruzeiro do Sul, as imagens oficiais transmitidas pela mídia estatal mostravam Lula abraçando pessoas que perderam suas casas. A atualização dos dados das enchentes, da catástrofe no Rio Grande do Sul, ela é feita diariamente. A atualização de ontem mostravam Lula ouvindo atentamente essas pessoas. O presidente Lula conversando com moradores, ouvindo os relatos. E, curiosamente, mesmo em meio a um cenário de completa destruição, a imprensa estava presente em peso para registrar cada passo do presidente e também para ouvir sua declaração. Então, eu penso que a única coisa que eu posso dizer para o povo do Rio Grande do Sul, das vítimas dessa calamidade, é dizer que vocês não estão sozinhos. A gente vai estar junto, a gente vai ajudar a reconstruir, a gente vai recuperar a dignidade do povo do Rio Grande do Sul. Mas sabe como é? Por trás das cenas estrategicamente planejadas para criar a imagem de que Lula é o homem do povo, a internet revela um pouco dos bastidores, e eles não são nada favoráveis ao presidente. Primeiro, um relato de uma moradora justamente do local em que Lula estava, que ficou desalojada por conta da enchente e que durante essa visita não pôde nem se aproximar do presidente, nem se aproximar da sua casa. Somos moradores mais de 50 anos nesse bairro e agora queremos descer na nossa rua para cumprimentar o presidente que se diz ser do povo e não pode ficar no meio do povo. Que pouca de uma vergonha é essa? Cadê o nosso prefeito? Cadê o nosso prefeito do município? Cadê? Isso é uma vergonha. Eu tô aqui com a minha sogra com câncer, querendo ir lá dar um oi pro presidente. Nós queremos rever o nosso bairro de novo e nós somos barados. Eles falam pela segurança do presidente. Que presidente é esse? Que se é o presidente do povo, nós não podemos entrar? E tem mais uma. Eu tenho casa lá embaixo. A minha casa, o meu terreno, eu comprei, eu paguei. Eu tenho direito de entrar a hora que eu quiser. E nada de ser barado por segurança aqui na frente, na estrada. Pouca de uma vergonha. O que foi dito para vocês que vocês não poderiam passar daqui mesmo tendo moradores? Que não pode entrar porque a segurança do presidente barou o povo. Pouca de uma vergonha isso aí. Olha só que curioso, nas imagens transmitidas pela comunicação estatal, Lula aparece ouvindo e abraçando o povo, mas por trás das câmeras havia pessoas que queriam estar próximas a ele, mas foram impedidas para que a segurança de Lula fosse garantida. Justo Lula, o tal homem do povo. Só que esse não foi o único flagra dos bastidores da visita. Lula também foi filmado de longe e nessas imagens fica explícito o trabalho detalhista do seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, em ajustar Lula, as demais pessoas e o cenário para que as imagens ficassem perfeitas.
Que papelão, que vergonha, ou melhor, que falta de vergonha na cara, literalmente pisando nos sonhos destruídos do povo desse município para registrar imagens que possam ser veiculadas na imprensa, passando a impressão de que Lula é um homem que se preocupa com o povo. Afinal, ele segura até um tijolo de uma das casas destruídas. E pior, foi justamente a presidente do partido dele, Gleisi Hoffmann, que acusou os seus opositores de fazerem exploração política sobre a tragédia. Querem se aproveitar de uma tragédia humana para fazer o tipo mais baixo de exploração política. Nunca ficou tão claro e explícito como agora o uso da velha estratégia comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Aqueles que tanto exploraram a pandemia para demonizar a imagem dos seus adversários, agora, além da completa incapacidade de gestão sobre a epidemia de dengue, mostram que sua maior preocupação diante da maior tragédia climática já enfrentada pelo Rio Grande do Sul é em como Lula sairá nas fotos. É um nível tão baixo de ser humano que, sinceramente, eu nem sei se dá para chamar mesmo de ser humano. E como eu já estou falando sobre pessoas desse nível, eu já trago aqui o próximo assunto, que são as declarações feitas por Flávio Dino nessa semana. Em uma mesma sessão no Supremo Tribunal Federal, nessa semana, o militante político abertamente declarado comunista, mas que hoje veste uma toga de ministro, Flávio Dino, usou argumentos completamente opostos e contraditórios em julgamentos diferentes, por conta de quem era a pessoa julgada em cada um desses casos, mostrando que, para a hipocrisia, não há limites. Quando se tratava da brincadeira feita por Sérgio Moro sobre Gilmar Mendes, fora do trabalho, em um ambiente de descontração, filmado por uma outra pessoa e publicado por outra pessoa sem autorização dele... Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. A posição de Flávio Dino foi essa. Uma coisa seria dizer, tal magistrado é desprovido de conhecimento jurídico, ou dizendo de outra forma, tal magistrado é burro. Isso é um incômodo, é um dissabor, uma crítica. Outra coisa é dizer que esse magistrado trai a toga, porque ao vender a sentença ele vende a toga, ele comercializa o sinal da soberania popular. Então acho que há nessa cena indícios suficientes para o exame dos fatos, tal como emoldurados pela ministra Carmen. Mas quando se tratava do deputado José Nelto, do Progressistas, ter chamado de nazista e fascista o deputado Gustavo Gayer, do PL, a posição de Dino foi essa. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso. Para pensar aqui comigo. Esquerdistas podem usar livremente os termos fascista e nazista para atacar os seus opositores, associando-os assim a movimentos que assassinaram milhões de pessoas, sem que esses opositores jamais tenham se identificado com essas correntes políticas, jamais tenham autorizado que lhes fossem atribuídos esses termos. E se analisarmos as características ideológicas desses opositores em comparação com as correntes políticas em questão, veremos que a quantidade de características em comum com essas correntes é a mesma entre a direita e a esquerda brasileira. Eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Mas, em um ambiente de descontração, uma pessoa não pode fazer uma brincadeira sobre a atuação de um ministro. Além disso, curiosamente, ao argumentar sobre a brincadeira de Sérgio Moro, Flávio Dino afirma que não se pode dar a entender que o magistrado vende uma sentença. Mas ele não fala que não se pode falar isso sobre um magistrado que nunca praticou isso. Ele só diz que não pode ser falado. Ou seja, o argumento de Flávio Dino abre margem para a interpretação de que, mesmo que um magistrado pratique atos como esse, ele não pode ser criticado ou acusado. E ainda precisamos considerar o fato de que Flávio Dino abertamente se declara comunista, e o comunismo foi um regime ditatorial que, segundo um estudo que foi publicado pela Folha de São Paulo em outubro de 1997, assassinou mais de 110 milhões de pessoas, sendo assim mais letal do que todos os outros regimes ditatoriais do século XX juntos. O mesmo autodeclarado comunista, Flávio Dino, por sinal, também usava indiscriminadamente os termos fascista e nazista para atacar os seus opositores políticos enquanto era o ministro da Justiça no governo Lula. Então é óbvio que ele não vai considerar que isso é uma calúnia, injúria ou difamação, pois há centenas, milhares de vídeos dele na internet
praticando isso. Mas uma pessoa dessas, nesse nível imensurável de hipocrisia, é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal graças à maioria dos atuais senadores, que fizeram de conta que acreditavam que mesmo o maior dos militantes, se vestisse a toga de ministro, tomaria a pílula da imparcialidade e passaria a agir de forma coerente dali em diante. Parabéns aos senhores. A minha indignação é tanta que eu perdi até o clima para dar os recados finais do vídeo. Se quiser receber os próximos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações enquanto ainda podemos fazer isso. Um grande abraço e até a próxima.